É isso aí, salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil, salve, salve você que está conectado aqui ao Fox Concursos, no nosso canal do YouTube. Lembrando que você que está assistindo, não esqueça de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição no canal e acionar o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o professor Júlio Reiser e nós começamos agora o quarto evento, o quarto episódio da série História do Brasil. Se você ainda não assistiu os outros episódios, está perdendo, hein? O primeiro episódio foi Brasil Colônia, o segundo episódio foi Brasil Império, o terceiro episódio Brasil República, o episódio de hoje vai falar sobre as constituições do Brasil e nós teremos também o quinto e último episódio na próxima semana falando sobre o Brasil atual, desde a redemocratização até os dias atuais. Uma série imperdível que faz com que você entre na história do Brasil e consiga mergulhar de cabeça em assuntos muito interessantes para entender o nosso contexto, para entender a nossa realidade, para entender quem somos, digamos assim, né? E o mais legal é que nós do Fox Concursos trazemos para você essas informações sempre de um jeito inovador, sempre aí com muita vontade, com muito desejo de que você aprenda, que você entenda, que você absorva esse conteúdo e esse conhecimento, que é importante. Saber um pouquinho da nossa história é importante, afinal, né, se nós não sabemos sobre o nosso passado, nós não conseguimos refletir questões fundamentais no nosso presente. Eu sou o professor Júlio Reiser, sou formado em História, sou especialista em Sociologia e Filosofia, mestre em Educação e há mais de 17 anos trabalho aí dentro do campo da docência. E eu gosto de trazer esse conteúdo sempre de uma forma diferente, para que você entenda aqueles pontos que às vezes ficaram pendentes, aqueles pontos que às vezes você não conseguia entender na escola. E lembrando que Constituições do Brasil está em vários editais esse item, né? Esse tópico, Constituições do Brasil, está em vários editais, principalmente nas carreiras militares. Você que vai fazer, por exemplo, vestibulares, o Enem em 2020, você tem que acompanhar este evento. Então pega o link que está aí em cima, aqui no YouTube, compartilha nos grupos de WhatsApp, chama a galera, chama o pessoal para acompanhar, porque o nosso bate-papo vai fazer uma viagem por todas as constituições do Brasil, pelas constituições que nós já tivemos. Só para você ter uma ideia também, nós temos material disponível que você pode baixar, você pode ter acesso ao material com um resumo aí dos tópicos abordados na aula para você acompanhar, para você sublinhar, para você poder ter uma referência importante. E o link para você baixar o material está na descrição aqui do vídeo do YouTube, basta você clicar e vai ter acesso a este material, tá bom? Então deixa aí o seu comentário, deixa sua interação, você que está assistindo essa aula ao vivo, legal, é muito legal, e você que eventualmente depois está assistindo essa aula, não está mais assistindo essa aula ao vivo, também deixa aí a sua curtida, também deixa aí o seu comentário, porque para nós é muito importante os comentários, para nós é muito importante a interação, para nós é muito importante e para você também, porque o YouTube entende que você gosta deste conteúdo, o YouTube entende que você acha esse conteúdo relevante e vai anunciar para você, vai alertar você em outras transmissões aqui do Fox Concursos, beleza? Então olha só, vamos fazer aí uma viagem, né, rapidamente pelas constituições, depois nós vamos falar especificamente sobre cada uma delas, mas de acordo com a fonte do Senado, nós temos aí essas constituições brasileiras, né? A de 1824, Brasil Império, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Moderador, e a característica marcante do voto censitário, 1891, temos aí, né, o nome Estados Unidos do Brasil, extinção do poder moderador, ampliação do voto, Estado laico, e essa foi a primeira Constituição da nossa República. Depois, 1934, voto secreto, mulheres podem votar, criação da Justiça do Trabalho. Em 1937, temos uma Constituição bem centralizadora, abolição dos partidos políticos, censura, marcando o início do Estado Novo. Depois, 1946, mandato presidencial de 5 anos, direito de greve, livre associação sindical, liberdade de opinião e expressão. Em 1967, República Federativa do Brasil, liberdade de expressão restrita, prevê os atos institucionais e complementares. E a de 1988, voto de analfabetos e jovens de 16 e 17 anos, previsão de leis e iniciativa popular, eleições diretas, fim da censura aos meios de comunicação, a chamada Constituição Cidadã. Nós faremos uma viagem por cada uma dessas constituições, começando com a Constituição aí de 1824 para você. A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil e ela aconteceu no contexto do Brasil, aí na transição após a nossa independência. Dom Pedro garantiu a independência do Brasil e o acordo estabelecido com as elites é que nós tivéssemos uma monarquia constitucional no Brasil. Por isso que
Tivemos, tão logo aí, no mesmo ano da independência do Brasil, tivemos a organização da Assembleia Constituinte para elaborar uma Carta Magna para o Brasil. Dom Pedro, ao receber o anteprojeto da Constituição, não gostou nada do que viu, porque a Constituição, o pré-projeto da Constituição, da primeira Constituição brasileira, queria limitar os poderes do então imperador e ele não ficou nada satisfeito com isso, não ficou nada contente com isso e ordenou que tivéssemos mudanças profundas na Constituição. Diante da negativa da Assembleia Constituinte, nós temos Dom Pedro promovendo um cerco. Mandou cercar a Assembleia Constituinte, prendeu deputados, alguns foram para o exílio e ele acabou dando a este episódio o nome esse episódio ficou conhecido como Noite da Agonia, que foi o cerco à Assembleia Constituinte lá em 1823. E o próprio Dom Pedro I, foi o responsável pela elaboração da primeira Constituição do Brasil. Olha só, coisas de Brasil. A Constituição, que devia limitar os poderes do imperador, foi escrita pelo próprio imperador e por um conselho de Estado, um conselho de ministros, que o auxiliou Dom Pedro para escrever a Carta Constitucional, a Carta Magna de 1824. E a primeira Constituição do Brasil, portanto, foi outorgada em 1824, no dia 25 de março. E ela tinha essas características aí. Forma de governo estabelecida era a monarquia, a carta foi outorgada, o sistema de governo, nós tínhamos aí um sistema parlamentar, 4 poderes, legislativo, executivo, judiciário e o moderador, o voto indireto, condicionado à renda e a forma de Estado era o Estado unitário. Essa era a forma de Estado. E o interessante é que nós tínhamos a Constituição de 1824, sendo a primeira Constituição que já inclusive enfrentava problemas. Enfrentava resistência, porque Dom Pedro, ao promover aí a nossa independência, ele o fez com o acordo estabelecido com as elites de que ele governaria limitado. Mas a Constituição de 1824, ela deixava claro que Dom Pedro não tinha intenção alguma de ser limitado no poder. Até reações aconteceram. A Confederação do Equador, por exemplo, foi uma reação à Constituição de 1824, que era centralizadora, que era arbitrária e que deixou isso muito bem claro na sua estrutura. Para a gente saber mais detalhes, acompanhe na tela. A Constituição de 1824 estabelecia principalmente monarquia constitucional e hereditária, o voto censitário, então para ser eleitor era necessário ter uma determinada renda, pautada em alqueires de mandioca, voto descoberto, ou seja, ele não era secreto. União entre a igreja e Estado, e a igreja católica era a religião oficial. E isso ficou aqui estabelecido por um dispositivo chamado de padroado. Então o padroado é o que colocava aí a igreja católica como oficial e o Estado não era laico. E a divisão em 4 poderes: executivo, do imperador e dos ministros, legislativo bicameral, nós tínhamos a Câmara e o Senado era vitalício por essa Constituição, o judiciário, marcado pelos tribunais de justiça, e o moderador, de uso exclusivo do imperador. Eu até coloquei aqui para você, o que era esse poder moderador? O poder moderador, assim como executivo, era exercido pela pessoa do imperador, apresentado pela Constituição de 1824 como figura inviolável e sagrada. Sua função seria a de intervir sempre que surgissem conflitos entre os demais poderes, determinando qual deles tinha razão. Além disso, o poder moderador atribuía ao imperador a função de nomear senadores, o poder de dissolver a Câmara e direito de aprovação ou veto de quaisquer decisões da Câmara e Senado. Nota-se facilmente que, na prática, o poder moderador conferia ao imperador poderes quase absolutos. Além disso, a primeira Constituição brasileira proibiu o voto de mulheres, de escravos, criados e qualquer pessoa que possuísse renda anual inferior a 100 mil réis pautados em alqueires de mandioca. O autor Laurentino Gomes, em seu livro de 1808, realiza a conversão aproximada dessa quantia para o real e estabelece que 100 mil réis equivaliam a cerca de 12.300 reais. Então, voto censitário, lembrando uma época onde era muito mais difícil o alcance dessa renda. Como a Constituição determinava que o Estado era oficialmente católico, a construção de templos identificáveis de outras religiões eram expressamente proibido. Os cultos não católicos deveriam ser realizados apenas em ambiente doméstico, sem ser vistos abertamente pela sociedade. Então nós temos aí a figura do imperador, a figura aqui deste cara, que você pode observar aqui, este carinha aqui, Dom Pedro. Essa figura era quase que absoluta. E apesar de ser uma monarquia constitucional, nós tínhamos a própria Constituição conferindo ao imperador amplos poderes. Num esqueminha mais organizado, tá aí para você, numa mnemônica,
A Constituição de 1824 caracterizou-se como conservadora e autocrática porque o país continuou sendo uma monarquia entre repúblicas que existiam aqui na América. Foi outorgada, já que o imperador outorgou a Constituição de 1824 e a Constituição o apresentava como inviolável e sagrado. O imperador gozava de arbitrariedade ao exercer os poderes, moderador e poder executivo. Ele cancelou a Constituição da Mandioca, o pré-projeto constitucional que impunha a ele alguns limites, e excluía as minorias da participação política, impondo limites à liberdade de crédito. Essas são as características da Constituição de 1824, que perdurou ao longo de todo o Império Brasileiro. Ela durou, durante o governo de Dom Pedro I, lembrando que Dom Pedro I abdicou do trono em 1831. Isso você vai conferir com mais detalhes no episódio 3, que nós fizemos, episódio 2, que nós fizemos aqui da série História do Brasil, sobre o Brasil Império. Por isso que eu falei, se você não assistiu ainda os outros episódios, você tem que assistir, porque são muito legais. Então nós temos aí a abdicação de Dom Pedro em 1831, daí nós temos o período regencial entre 1831 e 1840, período regencial, e de 1840 a 1889 temos o Brasil Império, segundo reinado, na verdade, do imperador Dom Pedro II. Em 1889, no dia 15 de novembro, foi proclamada a República. E com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, nós temos a instalação de um governo provisório. Então nós podemos afirmar que a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, ela durou durante o primeiro reinado, durou durante o período regencial, perdurou também durante o segundo reinado e ela só foi alterada após a instalação do governo provisório. O governo provisório instalado em 15 de novembro de 1889 foi o responsável pela mudança, pela transição do Brasil Império para o Brasil República. E este governo provisório, que durou de 1889 a 1891, também convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, e foi essa Assembleia que elaborou a nossa segunda Constituição ou primeira Constituição da República. E a segunda Constituição ou primeira Constituição da República seria a Constituição de 1891. Então foi a Constituição de 1891 que promoveu a mudança, que promoveu a alteração da nossa forma de governo e reviu algumas estruturas que haviam ficado muito engessadas naquela Constituição de 1824. Então a Constituição de 1891. Constituição de 1891, ela apresenta como forma de governo república. Então tivemos aqui a mudança da monarquia para a república. Uma outra diferença interessante em relação a 1824, a Constituição de 1891, ela foi promulgada. O sistema de governo era o presidencialismo e a divisão em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O regime político, as eleições diretas, voto somente masculino, mulheres, menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados e analfabetos não podiam votar. Veja, tem uma vírgula aqui depois de mulheres, então as mulheres não é que só as mulheres menores de 21, não. Mulheres não votam. Menores, homens menores de 21 anos, também não votam. Mendigos, padres, soldados, analfabetos, também não votam. E o voto também era o quê? O voto também era descoberto, ou seja, não era um voto secreto. E a forma de Estado, federação. Essa Constituição de 1891, como você pode acompanhar aqui na sua tela, aqui no cenário que nós preparamos para você, a Constituição de 1891. E a Constituição de 1891, ela veio como primeira Constituição da República e segunda Constituição do Brasil. Ela veio legitimar uma série de coisas e ficou muito claro pela Constituição de 1891 que nós não teríamos grandes mudanças na estrutura social do Brasil. O Brasil mudou a sua forma de governo. Mas quem era elite no Brasil imperial continuou sendo elite no Brasil República. Quem dominava a economia no Brasil imperial continuou dominando a economia no Brasil República. Nós não tivemos grandes alterações, grandes mudanças ou mudanças significativas que realmente possam ser aclamadas como reformas populares. Inclusive durante a Primeira República, que vai de 1889 a 1930, e eu falo sobre Brasil República lá no episódio 3 dessa série História do Brasil,
Durante a Primeira República, questão social era caso de polícia. Durante a Primeira República, a questão social era vista com muito rigor pelo Estado, que combatia os movimentos, e foram vários movimentos que nós tivemos na Primeira República. E a Constituição de 1891 meio que não criavam, não proporcionavam reformas sociais. Mas veja aí quais foram as principais mudanças, as principais características. República Federativa, né, era chamada de República dos Estados Unidos do Brasil. Sistema presidencialista. 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, e o poder moderador foi extinto. Fim do voto censitário ou voto por renda. Seriam eleitores todos os cidadãos, mas analfabetos, mendigos, soldados, membros de ordens religiosas e mulheres não eram considerados eleitores e eram impedidos de votar. Separação entre Estado e Igreja, ou seja, a partir da Constituição de 1891, nós temos aqui o que chamamos de Estado laico, tá? O Estado separado da Igreja. A autonomia dos Estados, conforme almejava a elite agrária, ao apoiar o republicanismo. E aqui uma curiosidade, você sabia que a Constituição de 1891 também não fazia referência às mulheres, mas considerou-se implicitamente que elas estavam impedidas de votar. O voto feminino só seria conquistado décadas depois. Na República Velha, o voto era descoberto, ou seja, não era secreto. Essa situação acabou favorecendo o chamado voto de cabresto, ou seja, a manipulação eleitoral por parte dos coronéis, que eram personalidades muito influentes no meio agrário e que normalmente estavam ligados ao governo, sobre a população, que era essencialmente rural nessa época da história brasileira. Essa influência passou a ser denominada mais tarde de coronelismo. Os coronéis eram figuras semelhantes aos atuais prefeitos e recebiam na época a influência política dos governadores dos estados, que por sua vez eram influenciados pelo presidente, ou seja, existia aí a manutenção da elite no poder e existia aí também as características de uma sociedade, sobretudo com ênfase machista. Quando nós falamos sobre o movimento das mulheres, de conquistar a igualdade, muitos falam que é mimimi, não é mimimi porcaria nenhuma, porque nós pegamos aqui uma estrutura que sempre favoreceu as elites e nós percebemos que as mulheres só ganharam direito de votar há menos de 100 anos. Ou seja, só lá em 1934, na próxima Constituição, é que nós teremos a inclusão do voto feminino. Só que o voto feminino demorou para acontecer por causa de alguns problemas aí na democracia brasileira. Então, quando nós falamos de representatividade, quando nós falamos de direitos, quando nós falamos de força política e tudo mais, não é mimimi. Muito pelo contrário, as mulheres demoraram para conseguir o seu espaço na sociedade brasileira. E isso é lamentável. É lamentável porque hoje nós percebemos, né? Nós percebemos aí a igualdade que existe, mas que não é reconhecida. Homens e mulheres são iguais. São iguais, mas a legislação tem dificuldade nisso ainda em alguns pontos. Nós temos aí muitos preconceitos em relação à escalada da mulher no mercado de trabalho. Nós ainda temos uma falta de representatividade e eu não estou dizendo aí de quem é a culpa. É lógico, porque os eleitores elegem os seus representantes. Mas nós temos assim ainda muito que galgar para conquistar a igualdade plena. As mulheres hoje elas estão no mercado de trabalho, mas elas ganham menos do que os homens no mercado de trabalho. As mulheres hoje elas enfrentam mais dificuldades em alguns aspectos para conquistar o seu espaço, sim. E isso tudo é consequência de uma estrutura política que isolou a mulher por muitos anos do processo eleitoral, do processo representativo e tudo mais. Bom, olha aí a Constituição de 1891 no esquema para você. Na aparência ela era justa, liberal e equilibrada, porque excluiu o voto censitário, extinguiu o poder moderador, marcou o fim do autoritarismo do império e garantiu algumas liberdades individuais. Mas na prática, ela foi excludente com as minorias e favoreceu os cafeicultores paulistas, porque estabeleceu a autonomia dos estados, não votavam as mulheres, nem os analfabetos, mendigos, entre outros, e sustentou essa estrutura aqui chamada de coronelismo, onde nós tínhamos a população rural ameaçada pelos coronéis, votando nos candidatos indicados por eles, e assim governadores e presidentes tinham relações íntimas com as elites agrárias do Brasil, uma vez que durante a Primeira República a questão econômica, ela é muito associada, vinculada à questão política. Os presidentes da República Velha, lá, tirando o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, mas Prudente Moraes, Campos Salles, Afonso Pena, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, esses presidentes todos eram ligados de alguma forma aos cafeicultores e às elites cafeeiras. Uma pequena exceção para o Hermes da Fonseca, que também era do Exército,
mas que só inverteu o jogo das elites. O restante estava todo associado e ligado às elites cafeicultoras. Então existia assim uma exclusão social, uma exclusão de gênero no Brasil. Isso começa a mudar a partir de 1930, quando nós temos a Revolução de 1930. E a Revolução de 1930 levaria ao poder Getúlio Dornelles Vargas. E Getúlio Vargas assume o poder, dando início à Era Vargas, e este contexto da Era Vargas promoveu grandes mudanças para o Brasil. Foi um contexto de transformações interessantíssimas para a nossa história, o contexto da Era Vargas. Ao todo, a Era Vargas dura 15 anos. Tá? 15 anos de duração a Era Vargas. E o primeiro momento, primeira parte da Era Vargas é chamada de governo provisório. Duração de 4 anos mais ou menos. E foi durante o governo provisório que nós tivemos os trabalhos para a Constituição Nova do Brasil, essa Constituição, a Constituição de 1934, a Constituição que você pode observar que nós vamos falar agora. Com a vinda, o advento da Era Vargas, nós temos aí algumas mudanças. Criação do Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Saúde e Educação, Ministério aí do Trabalho. Nós temos também a nomeação de interventores para os estados, nós temos o Getúlio Vargas dando uma ideia nacionalista à nossa estrutura de poder, um nacionalismo que até então não existia daquela forma, e a Constituição de 1934 ela mostra e reflete aí alguns avanços liberais. Era considerada a Constituição mais liberal até então, o que não é muita vantagem, não é assim, não é algo assim de muita glória, porque as constituições que nós tínhamos experimentado, uma tinha sido do Império, autoritária e centralizadora. A de 1891 ainda continuava favorecendo, basicamente as elites, e vinha agora uma Constituição com ares mais liberais, que pode ser resumida assim. Então nós temos a forma de governo república, ela foi promulgada, presidencialista, era o sistema de governo, manutenção dos 3 poderes, regime político, eleições diretas, foi introduzido o voto secreto e o voto feminino, um grande avanço para a nossa política. E a forma de Estado, federação era como se mantinha. Só que não pense você que a Constituição de 1934, ela veio com ares, ela veio dentro de um clima de facilidade, um clima tranquilo e harmonia política não, muito pelo contrário. Por quê? Getúlio Vargas assumiu o poder, a Revolução de 30, ela impediu a posse do candidato eleito Júlio Prestes e ela depôs o Washington Luiz, que era o candidato indicado pelas elites paulistas. Então São Paulo não ficou nada contente aí com a Revolução de 1930. Getúlio Vargas nomeou interventores para os estados, como eu falei há pouco, e São Paulo não estava nem aí para os interventores nomeados por Vargas. Várias questões internas, conflitos, discussões levaram à eclosão de um movimento que foi uma verdadeira guerra civil no Brasil, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que começou lá em 9 de julho, uma guerra civil onde os paulistas foram às ruas exigindo uma Constituição para o Brasil. E nós podemos afirmar, como já caiu em provas, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932 que apressou os trabalhos para a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Por Getúlio Vargas, ele continuava governando ali por decretos-lei, continuava com os interventores nos estados, já que a década de 30 no mundo é uma década de governos autoritários. Mas as forças paulistas que foram às ruas e entraram em combates, principalmente contra as tropas de Minas Gerais, elas garantiram o apressamento dos trabalhos de uma Assembleia Constituinte para promulgar uma Constituição para o Brasil. E isso aí nós devemos sim à luta, tanto que 9 de julho é um feriado em São Paulo, eles comemoram 9 de julho, porque realmente foi marcou o início da Guerra Civil, de uma revolta que resultaria nos trabalhos, apressamento dos trabalhos da Assembleia Constituinte. E olha aí, é importante saber que apesar da mudança drástica de regime, Vargas não havia promulgado uma nova Constituição. Diante dessa situação, os paulistas incluíram uma nova Carta Magna entre suas pautas de forma a convencer seus inimigos políticos sobre suas intenções democráticas. Entretanto, o que eles realmente queriam é que as oligarquias paulistas retornassem ao poder e exigiram também que Vargas nomeasse um governador para São Paulo que fosse civil e paulista. Após vários confrontos, por vezes violentos, entre civis e o governo, o movimento foi derrotado, mas Vargas atendeu ao desejo de criar uma nova Constituição. Ele também nomeou um interventor paulista para o Estado. A Assembleia Constituinte foi composta por diversas categorias sociais, o que fez da Constituição de 34 a mais democrática que o Brasil já tivera em sua história até aquele momento. A Constituição de 1934 e suas principais inovações.
Além dos tópicos mantidos da Constituição de 1891, como República Federativa, sistema presidencialista de governo, algumas inovações trazidas pelo texto. Voto secreto, ou seja, fim do voto descoberto. Não era mais o voto, as pessoas não sabiam mais em quem você votava, isso dava uma legitimidade maior, isso diminuía as chances de fraude das eleições e também desmontava aquele sistema de estrutura coronelista. Voto feminino foi introduzido aqui, foi então concedido às mulheres o direito de votar. Legislação trabalhista com previdência social, jornada de trabalho de 8 horas diárias, salário mínimo, férias. Autonomia dos sindicatos. Medidas nacionalistas defendendo as riquezas, criação da justiça eleitoral e obrigação de as empresas manterem no mínimo 2/3 de empregados brasileiros. Então, realmente, tivemos aí muitas mudanças dessa Constituição. Essa Constituição veio como inovadora. Até então nós não tínhamos experimentado uma Constituição tão inovadora assim. E aqui você observa, aí aqui ó, Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas é esse cara aqui que você pode observar que subiu ao poder com a Revolução de 1930. É a rapaziada na foto, gente bonita e azaração, né? Gente bonita e azaração nessa foto aí que tem décadas e décadas e décadas. Vamos lá! A Constituição de 1934 ela foi tão legal que ela, inclusive, ela criava dispositivos, ou melhor, criava situações de autorização e liberdade de expressão. E no Brasil, neste contexto, nós teríamos a primeira eleição indireta. Então, Getúlio Vargas foi eleito como presidente do Brasil indiretamente pelo Congresso, que era uma previsão da Constituição de 1934. A primeira eleição, após ela ser promulgada, seria indireta. Getúlio Vargas venceu as eleições. E durante o governo Vargas, o chamado governo constitucional, nós tivemos o surgimento de dois grupos políticos, a AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora era influenciada pelo socialismo, pensamento socialista liderado por Luiz Carlos Prestes. E a AIB, Ação Integralista Brasileira, era liderado por Plínio Salgado. Recentemente apareceu aí, um grupo integralista assumindo a autoria daquele atentado contra a sede da Porta dos Fundos, e eles usaram inclusive o lema, o símbolo da AIB, que é a letra sigma, acabou sendo noticiado aí, acabou sendo tendo grande repercussão. Então este grupo, Ação Integralista Brasileira, é lá na década de 30 e a ANL também. E a ANL, Aliança Nacional Libertadora, tentou tomar o poder no Brasil. A ANL entrou na ilegalidade por conta de alguns ataques feitos à figura de Vargas. E liderados por Luiz Carlos Prestes, a ANL tentou dar um golpe no Brasil no episódio conhecido como Intentona Comunista de 35. Tentaram tomar o poder e, obviamente, foram aí vencidos, foram superados pelo Estado, que reprimiu essa tentativa e instalou-se no Brasil nessa época um medo, uma ameaça comunista. E aí, com base nesse medo, com base no combate a essa ameaça comunista, foi que nós tivemos um golpe lá em 1937 e Getúlio Vargas se torna chefe do Estado Novo. Mas eu já vou falar disso para você. Mas olha só, entenda a Constituição de 34 aí. Caráter liberal e progressista, auxiliou na construção da popularidade da figura política de Vargas, foi influenciado pela Constituição alemã, a Constituição de Weimar, na época, e tinha características liberais, sim, e depois ela seria alterada. Teve como causa imediata a Revolta Paulista de 32, que tinha como uma de suas reivindicações uma nova Carta Magna para substituir aquela de 1891. Caracterizou-se pelas leis trabalhistas, direitos democráticos e nacionalismo econômico. Entretanto, no Brasil sempre tem isso, né? A gente tá bem, mas daí sempre tem um entretanto para lascar com tudo. Entretanto, essa tentativa de construir uma democracia com bases sólidas não foi eficiente, visto que, após 3 anos, foi dado o golpe de Estado, o Estado Novo, em 1937. A experiência democrática do Brasil só se efetivou com a Constituição de 1946, anos mais tarde. Como assim? Para defender o Brasil da ameaça comunista, o que nós fizemos? Getúlio Vargas deu um golpe de Estado. É um golpe de Estado. Na verdade, esse golpe foi apoiado, a população tinha medo realmente dessa ameaça, tinha medo do que os comunistas podem fazer e o Brasil está ameaçado pelas forças do comunismo. Oh, meu Deus, eles vão tomar o poder. Realmente tinham tentado. E Getúlio Vargas agora viu todas as circunstâncias favoráveis para que ele assumisse o poder com mãos de ferro. Para que ele pudesse assumir o poder no Brasil com punhos de ferro e implantasse no Brasil o chamado
Estado Novo, ou então ditadura Vargas. Só que para que isso acontecesse, a Carta Constitucional de 1934 tinha que ser alterada. E por isso que nós tivemos, num intervalo curto, uma Constituição que durou apenas 3 anos, que foi a Constituição de 1934, a com menor tempo de duração. Durou só 3 anos, de 34 a 37. Porque quando assume como chefe do Estado Novo, Getúlio Vargas, então, se apressa para garantir a legitimidade do seu poder com um novo texto constitucional. E é a Constituição de 1937, que mantinha a forma de governo república, e ela foi outorgada. Ela não foi promulgada, ela foi outorgada, foi imposta. Presidencialismo centralizado, 3 poderes que estavam submetidos ao poder executivo, o poder legislativo e judiciário submetido ao executivo, supressão dos partidos políticos, eleições indiretas e a forma de Estado, federação. E essa Constituição foi chamada de polaca porque era inspirada na Constituição da Polônia, uma Constituição centralizadora que daria os rumos do Estado Novo no Brasil, da chamada ditadura Vargas. Vamos ver um pouquinho sobre o golpe de 37? E eu já vou falar para você sobre as características da Constituição. Em setembro de 37, os jornais anunciaram que o Exército havia descoberto um plano comunista para a tomada de poder. Essa situação havia sido forjada por um militar integralista pertencente ao Exército, que criou o boato com o nome de Plano Cohen, de que os comunistas, nos dias subsequentes, incendiariam igrejas, desrespeitariam os lares, promoveriam greves e massacrariam líderes políticos. Aproveitando-se dessa falsa acusação e argumentando que era preciso defender a liberdade, Vargas instalou a ditadura do Estado Novo, poucas semanas depois do suposto plano comunista ter vazado na imprensa. Getúlio desferiu o golpe fechando o Congresso Nacional e anunciando o nascer de uma nova era. Tá? Isso foi forjado, posteriormente foi descoberto aí que essa ameaça, ela de fato não existiu. Os comunistas tentaram tomar o poder em 35, deu errado. E aí esse plano Cohen, ele foi apresentado, foi anunciado, como um suposto plano comunista para a tomada de poder. E aí o medo se espalhou, o medo foi generalizado. Então sempre quando existe a ideia de um golpe, tem-se a necessidade de uma justificativa por trás disso. O Brasil experimenta isso constantemente. É criado um inimigo. Esse inimigo, ele é atacado e as massas são levadas a atacá-lo e em nome da segurança nacional, um líder acaba colocando-se à frente do povo e usurpando do povo o direito de se defender. Toda vez que alguém diz que é seu defensor, tira o seu direito de se defender. Eu não estou aqui falando nenhum tipo Nossa aula não tem tendência política, não pende para um lado, não pende para o outro. Eu estou dizendo que todas as vezes que foram dados golpes no Brasil ou que os regimes mudaram, os sistemas mudaram, aconteceram baseados nessas justificativas, da ameaça que existia por um inimigo, e esse inimigo muitas vezes ele era criado com bases aí fundamentadas em notícias espalhadas pela imprensa para criar no povo uma comoção que apoiasse a nova iniciativa política. Foi assim na década de 30, foi assim em 37, foi assim em 64, isso acontece de forma recorrente na história do Brasil, não somente do Brasil, em vários outros lugares também existem essas justificativas que são usadas para garantir aí o acesso ao poder de forças controladoras. Hoje em dia, o pessoal fala muito disso, mas nós vivemos uma experiência democrática hoje em dia. Hoje em dia, os grupos são grupos diferentes que tomam o poder, aí tem aquele cara que não gosta, tomam o poder não, desculpa, chegam ao poder, aí tem o grupo que não gosta. Então é óbvio, quem não gosta do Bolsonaro ataca o Bolsonaro, quem gosta do Lula, quem não gosta do Lula apoia o Bolsonaro, quem não gosta do Bolsonaro apoia o Lula, tem aqueles que não gostam do Bolsonaro, mas não apoiam o Lula, e tem aqueles que não são nenhum nem outro, e hoje em dia está meio categorizado. Se você ataca o Bolsonaro, você é pró-Lula, mas não é assim. Você pode simplesmente discordar das políticas do presidente. Aí se você defende, se você ataca o Lula, você é pró-Bolsonaro. Às vezes não. Às vezes você só não gosta do ex-presidente ou tem algumas críticas. O fato é que hoje parece que está tudo polarizado. Vira uma briga, uma discussão, uma confusão no final de ano em família, na internet, no Facebook. Aí quem gosta de um ataca o outro, quem gosta do outro ataca um e vira uma confusão. E bem no fim você vê que os extremos são muito semelhantes. Você vê que os extremos são muito parecidos. Quem defende com unhas e dentes pessoas tende a cair no mesmo erro daqueles que defendem os opositores, porque defender pessoas é um perigo. Você pode sim lutar, dialogar sobre ideias, mas personalizar o negócio é muito delicado. E a Constituição de 37, os principais tópicos. Dessa forma, a Constituição de 37 estava pronta há meses durante a preparação do golpe. Foi imposta ao povo. Os principais tópicos: fechamento do poder legislativo nos 3 níveis, Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais,
Poder judiciário subordinado ao executivo, total liberdade de ação à polícia especial, propaganda a favor do governo no rádio, mediadas pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, eliminação do direito de greve, reintrodução da pena de morte e os estados seriam governados por interventores nomeados por Vargas. E aqui um esqueminha sobre a Constituição de 1937, conhecido como a Polaca, porque era inspirado na Constituição da Polônia. Antecedida pelos choques entre comunistas da ANL e integralistas da IB, respaldo legal do governo autoritário, simbolizou o golpe que introduziu no Brasil o Estado Novo, retrocesso em termos de democracia e direitos humanos, proporcionou liberdade de ação à polícia especial, o aparelho repressor do governo, concentrou o poder nas mãos de Vargas com o fechamento do Congresso. E assim Getúlio Vargas governaria até 1945. Aqui o velhinho, tá aqui Getúlio Vargas, mais velhinho já, governando aí, na verdade, declarando o Estado Novo, e este governo marcaria aí os anos até 1945. O interessante é você considerar que neste contexto o Brasil foi para a guerra. Foi a Segunda Guerra Mundial. Fomos para a Segunda Guerra Mundial lutar contra ditadores, porque os nossos alvos eram basicamente o fascismo da Itália e o nazismo da Alemanha. A Segunda Guerra Mundial, marcou uma vitória militar, porque nós lutamos ao lado dos aliados, mas foi uma derrota política. Inclusive eu falo isso no episódio 3 da nossa série lá no Brasil República. Foi uma tragédia, um desastre político, porque Getúlio Vargas ficou insustentável, a política de Vargas ficou insustentável. Os soldados foram para lutar contra ditadores e voltavam para o Brasil e aqui tinha um ditador. Então Getúlio Vargas acabou perdendo força e tentou ali algumas articulações políticas para verificar, para tentar se manter no poder, mas isso não teve sucesso, ele não obteve êxito e ele deixaria o poder como presidente, porque foi eleito senador e as eleições foram convocadas e tivemos aí a vitória de Eurico de Gaspar Dutra para governar o Brasil em eleições que marcavam uma nova etapa da nossa história. E o governo de Eurico de Gaspar Dutra se apressou, entre outras coisas, em promover e trazer para o Brasil uma nova carta constitucional, uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946. A Constituição de 1946, ela estabeleceu a forma de governo república, na verdade já era, manteve, ela foi promulgada, ela colocava o sistema de governo presidencialista e devolvia a autonomia dos três poderes, as eleições seriam diretas e a forma de Estado seria federação. Essa é a Constituição de 1946, como você pode observar aqui, a Constituição de 1946, que durou aí relativamente um tempo legal. A Constituição de 1946, ela foi promulgada num contexto onde o mundo entrava na chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, a guerra entre duas superpotências, uma guerra que não foi guerra, porque a Guerra Fria foi um conflito indireto entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De um lado, representando o Ocidente, Estados Unidos da América, do outro lado, representando o Oriente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E assim, esse choque de forças, esse encontro de forças dividia o mundo no período que ficou conhecido como mundo bipolar. E o Brasil precisava escolher um dos lados. O Brasil precisava se alinhar com alguém e nós vamos nos alinhar com os Estados Unidos. Durante o período populista do nosso governo, imperou a Constituição de 1946. E o populismo vai passar pelos governos de Eurico de Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, o retorno, Juscelino Kubitschek, temos Jânio Quadros, João Goulart e aí a intervenção lá de 1964. Mas vamos ver um pouquinho sobre a Constituição de 1946. Poder executivo exercido pelo presidente da República, eleito pelo povo para um mandato de 5 anos. Poder legislativo constituído pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Tanto os senadores quanto os deputados eram eleitos pelo povo, os primeiros na quantia de 3 senadores por estado e os segundos de forma proporcional à população de cada estado. Poder judiciário formado por tribunais federais de cada estado e pelo Supremo Tribunal Federal. Autonomia política e administrativa para os estados. Com a deposição de Vargas, a condução do processo para a redemocratização foi feita pela mesma elite política que comandava o regime varguista.
Assim, a restauração democrática não produziu uma substituição radical dos grupos no poder, mesmo que tenha acontecido uma reformulação político-institucional. Como esse processo foi conduzido pela mesma elite do regime anterior, a formulação da Constituição de 46 deixou praticamente intacto muitos pontos da estrutura institucional do Estado Novo. O fato desse curto período democrático ter desmoronado apenas 19 anos mais tarde nos mostra que a nova democracia liberal brasileira apresentava dificuldades, apresentava falhas e apresentava incoerências, tá? Faltou só essa palavrinha no slide anterior. E isso é verdade, isso é verdade. Por isso que quando nós estudamos a história do Brasil, nós percebemos que existe uma evolução histórica, temporal, né? Os anos vão passando, mas as elites continuam as mesmas, os grupos de poder são os mesmos. E isso não é discurso de esquerda, isso não é discurso de movimento. Não, isso é fato, é história. Porque quem conduziu o processo político do Brasil sempre esteve no poder. Então são elites, são grupos do poder que se mantêm, que de uma forma muitas vezes rotativa, mas estão lá no poder, com a sua maioria sendo representada. É interessante perceber isso. A minoria dos brasileiros são empresários e ruralistas, a minoria. Mas a maioria dos nossos representantes no legislativo tem essa origem. Então existe uma discrepância e, logicamente, nós vivemos num país onde existe dificuldade de politização. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que em época de eleição nós temos aí distribuição de dentadura, compra de voto, pagamento de água, pagamento de luz, um monte de coisa, por mais que a legislação, por mais que a justiça tente punir, mas tem. Olha o fundo partidário agora, você vê o fundo partidário sendo um absurdo de dinheiro que vai ser usado para as campanhas, para manter o mesmo grupo no poder, para manter a mesma estrutura no poder. Por isso que nós sempre falamos, você tem que, sobretudo, lutar para a mudança da sua vida, para você conseguir um cargo melhor, para você conseguir aprovação no seu concurso, para você conseguir uma situação que favoreça o seu bem-estar, porque se você depender de políticas públicas, você está ferrado no Brasil. A verdade é essa, depender do serviço público, depender da saúde pública é complicado, é complexo, é difícil, entende? Exige aí uma paciência de Jó e muitas vezes o descaso impera. E não é por conta somente da má vontade não de quem atende, existe muito servidor que não devia estar lá, eu já vou falar isso. Se você passar no concurso público e for desse servidor que a gente vê por aí, que atende de forma desprazerosa, atende aí, parece que está fazendo um favor, pelo amor de Deus, não seja, tá? Não, se você for para ser esse tipo de servidor, eu não quero nem falar nada, não vou dizer que torço para você não conseguir chegar lá, porque isso é ruim, mas eu vou dizer que você tem que repensar as suas atitudes. Mas não é só isso não é só isso não. A própria estrutura muitas vezes dificulta o bom trabalho, a própria estrutura parece que trabalha contra aqueles que querem fazer um bom trabalho. Então existem todos esses problemas e existe sim um benefício ainda atribuído e associado às elites, e quando a gente fala de elite, nós não estamos num discurso de esquerda, como eu falei para você, nós estamos num discurso histórico que mostra que a evolução política do Brasil e as suas transformações, elas estiveram submetidas a grupos que controlam o poder. A Constituição de 1946, então, ela é vigente no período entre as ditaduras, a ditadura do Estado Novo e o regime militar, organizada por membros dos novos partidos políticos, o PSD, a UDN e o PTB, que eram partidos pendendo para a direita, possuíam um caráter liberal, tripartição de poderes seguido à risca, autonomia política e administrativa para os estados, caiu por terra mais tarde com a criação dos atos institucionais do regime militar e a Constituição de 1967. Por quê? Porque esse período foi muito conturbado, principalmente os governos de Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros queria uma política externa independente, essa era a sua proposta. E isso feriu um contexto, ou melhor, atingiu um contexto, aconteceu num contexto em que era muito perigoso você defender uma política externa independente, porque corremos o risco, logicamente, aí da Guerra Fria. E na Guerra Fria existia uma ameaça real de forças opostas. Lógico que qual é a diferença do regime defendido pelos Estados Unidos e do regime defendido pela União Soviética? A diferença é de nomenclatura. Tem uma definição muito interessante.
que o capitalismo é o regime onde existe a exploração do homem pelo homem, e o comunismo é o contrário. Né? Então eles são quase que a mesma coisa, defendidos sob perspectivas diferentes. Não estou dizendo que essa seja uma verdade, estou apenas comentando que essa é uma frase que existe no meio histórico. O fato é que essa ideia da política independente de Jânio Quadros trouxe problemas para o Brasil e ele vai acabar renunciando, isso está lá na aula sobre República Brasileira, e com a renúncia de Jânio Quadros, nós temos aí João Goulart subindo ao poder e João Goulart foi deposto. Foi deposto porque, segundo se dizia na época, ele queria cubanizar o Brasil. Ele queria cubanizar o Brasil. João Goulart tinha políticas aí reformistas, isso não foi bem visto e há uma pressão popular para uma intervenção. E a intervenção foi a intervenção militar. A intervenção militar que colocaria no poder Humberto de Alencar Castelo Branco. E o Brasil experimentaria o governo do período militar, ou governo dos militares. Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Batista de Oliveira Figueiredo. E a Constituição de 46 já não era mais uma Constituição praticada. E em 1967 tivemos reformas tão profundas que foram entendidas como uma nova Constituição para o Brasil. Então, em 1967, durante o contexto militar, forma de governo república, a Constituição foi promulgada, presidencialista, manutenção dos três poderes sem independência política, eleições indiretas, então não existia o regime democrático, era a Câmara, o Congresso que elegia o presidente militar, e a forma de Estado continuava sendo federação. Quando a gente fala que é ditadura militar, tem gente que fala assim, não é ditadura, opa, volta pra cá. Tem gente que fala, não é ditadura, isso aí é discurso de... Não. Pode ser visto como uma ditadura sim, tá? Por que pode ser visto como uma ditadura? Entenda de uma vez por todas, eu não estou falando aqui com tendência política. Era democracia? Não era. Ponto final. Você não elegia o presidente democraticamente. Eleições indiretas. Se não era uma democracia, era uma ditadura. Você entende que dentro da nomenclatura é esse termo que eu tenho que usar? E não me venha, pelo amor de Deus, não me venha com citação facebookiana, com citação youtubiana, não venha com esse tipo de citação de opinião, mas eu acho que não era. Mas você tem que ver que, eu tô dizendo para você para facilitar a sua interpretação de questão, para facilitar a hora de você resolver a sua prova, para facilitar a sua resolução de temáticas que abordem esse assunto. Se você quer discordar, daí beleza, eu respeito, tudo bem, mas não era uma democracia. Se não era uma democracia, era uma ditadura. As eleições eram indiretas. Tudo bem que nós temos regimes bem mais ferrenhos aí no continente americano, o próprio Chile com o Pinochet, mas existiu sim um período onde tivemos um cerceamento de liberdades, onde imperou a censura, onde nós temos aí uma postura política imposta, onde nós temos eleições, claro, foram vários presidentes que governaram durante o regime militar, mas não era democracia, isso é fato. E o governo ficou caracterizado pelo uso dos chamados atos institucionais. O que eram os atos institucionais? Os atos institucionais eram decretos autoritários que davam ao presidente poderes e que também apontavam os rumos do país. Nós tivemos diversos atos institucionais, mas os 5 primeiros foram os mais conhecidos. Então, os atos institucionais e a Constituição de 67. Logo após os militares tomarem o poder, a Constituição de 46 começou a ser invalidada pouco a pouco através dos atos institucionais, chamados AIs. Decretos autoritários que davam ao presidente poderes praticamente absolutos, apesar de haver uma Constituição em vigor. O AI-1, decretado poucos dias após o golpe, redigido pelo autor da Constituição Polaca de 37, dava ao Executivo poderes para cassar mandatos parlamentares e suspendia os direitos políticos dos cidadãos por 10 anos. O AI-2, também de 64, decretou o fim dos partidos políticos e decretou que os crimes contra a segurança nacional seriam julgados pelos tribunais militares. Inclusive foi o AI-2 que instituiu aqui no Brasil o chamado bipartidarismo. Bipartidarismo. O que era o bipartidarismo? Durante o regime militar, nós tivemos somente 2 partidos. O Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O Arena, situação. O MDB, uma oposição consentida. Aí temos o AI-3, de 66, que eliminou as eleições diretas para governador. E o AI-4 determinou regras para que fosse aprovada a Constituição de 67, projeto dos militares que fortalecia tremendamente o poder executivo e que foi aprovado sem discussões
Então o AI-4 basicamente já mostra os trabalhos da Constituição de 1967. O AI-5, o mais violento e duradouro de todos os atos baixados pela ditadura, suspendia o habeas corpus, dava ao presidente poderes para fechar o Congresso Nacional por tempo ilimitado e de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. Qualquer pessoa atingida pelos efeitos do AI-5 estava proibida de reclamar na justiça, em outras palavras, né? Observa-se que nos anos que sucederam 64, a expansão do autoritarismo foi constante. Paralelamente, as medidas autoritárias figuravam a repressão e a violência, com prisões arbitrárias, demissões em massa de funcionários, cassações de mandatos e vinganças pessoais. O regime foi endurecido cada vez mais, mostrando que o grupo que tomou o poder pretendia ficar nele por muito tempo. Contudo, após 10 anos de endurecimento, de 64 a 74, a ditadura iniciou o processo de abertura política, que vai durar de 74 a 85. No próximo capítulo, no próximo slide, na verdade, a gente vai falar sobre esses acontecimentos aí, né? No próximo bate-papo aí nós vamos falar, nos próximos slides nós vamos comentar. Então a Constituição de 67, ela veio com o fortalecimento do poder executivo, ela ajudou a manter a estrutura política do regime militar, que dura de 64 a 85. Mas vale a pena você lembrar que o regime militar está dividido em dois grandes momentos. O auge do regime vai de 64 a 74, são mais ou menos 10 anos, o auge do regime mesmo, ali com a transição, os anos de chumbo, os movimentos contra a ditadura, a guerrilha do Araguaia, os movimentos populares contra o regime, e depois nós temos 10 anos de um processo de afrouxamento ou de extensão, como dizemos assim, como costumamos dizer, das forças políticas. De 74 a 85, reformulações aconteceram para o Brasil retornar à sua democracia. Lembrando que os militares chegam ao poder com o objetivo de defender a democracia. Esse foi o principal. O objetivo era a defesa da democracia que estava ameaçada pelas forças aí dos pensamentos comunistas e da influência de esquerda. Lembrando que questões já cobraram isso, o apoio dos Estados Unidos aos regimes militares no continente americano foi o reflexo da Guerra Fria. Então os regimes militares no continente americano é um reflexo da Guerra Fria e os Estados Unidos apoiaram esses regimes como forma de manter um controle político. Seria muito complicado que nós tivéssemos, na visão dos Estados Unidos, uma reprodução de episódios como foi a Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana mostrou aí uma influência da União Soviética por baixo do bigode dos Estados Unidos, embaixo do nariz dos Estados Unidos. Nós tivemos uma revolução que inicialmente foi nacionalista, depois acabou se desdobrando para um cunho socialista, e isso era muito complicado neste contexto do jogo de forças entre socialismo e capitalismo. Aí o esqueminha da Constituição de 67 para você, elaborada pelo regime militar, teve início com o golpe de 64, em que os conservadores derrubaram João Goulart, o Jango, apoiado pelos Estados Unidos numa operação conhecida como Brother Sun. Reunia medidas ditatoriais dos atos institucionais, os quais garantiam o autoritarismo através de princípios democráticos como poder de concessão de amplos poderes às Forças Armadas, poder de suspender direitos políticos, suspensão do habeas corpus, poder de cassar mandatos legislativos e fim dos partidos políticos, entre outras coisas, uma Constituição centralizadora. E o fim do regime militar em 85 promoveu aí a subida ao poder de um presidente civil. O eleito foi Tancredo Neves, não assumiu, morreu antes da posse, Sarney assume, e ele foi o responsável pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que seria responsável, ficaria com o encargo de escrever uma nova Constituição para o Brasil. E é nesse contexto que nós temos a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88 mantém a forma de república. A carta foi democrática, promulgada, presidencialista, manutenção dos três poderes, democracia com eleições diretas e federação forma de Estado. E a Constituição de 1988 é considerada a Constituição mais avançada no que diz respeito às ideias de liberdade, à questão dos direitos individuais, à questão dos direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. A Constituição de 1988 ela se encaixa perfeitamente dentro da perspectiva
de um novo mundo pós-década de 80. A Constituição de 1988 é a atual Constituição vigente no Brasil e ela apresenta, né, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela também coloca aí o poder como tendo origem no povo, todo o poder emana do povo, que elege os seus representantes. Nós temos a possibilidade também das leis de iniciativa popular, as eleições, os plebiscitos, os referendos e todo esse conjunto que confere à Constituição esse caráter liberal, esse caráter democrático e, obviamente, quem estuda aí já passou os olhos pelos aspectos e pontos gerais do nosso direito constitucional. A Constituição de 1988, entre as principais determinações, traz sistema presidencialista de governo com eleição direta em 2 turnos para presidente, transformação do Poder Judiciário em um órgão verdadeiramente independente, apto inclusive para julgar e anular atos do Executivo e Legislativo, intervencionismo estatal e nacionalismo econômico, assistência social ampliando os direitos dos trabalhadores, criação de medidas provisórias que permitem ao presidente, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional, direito ao voto para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos de idade, voto feminino mantido, e a inclusão do voto dos analfabetos foi um grande avanço da nossa Constituição e democracia, ampla garantias de direitos fundamentais, que são listados logo nos primeiros artigos antes da parte sobre a organização do Estado. A Constituição de 88 alterou significativamente a divisão dos poderes entre legislativo e executivo. Enquanto no período de redemocratização após o Estado Novo, até mesmo as decisões de curto prazo dependiam de aprovação do Congresso, na Constituição atual o poder está concentrado no Executivo. O Executivo hoje tem fortes poderes de estabelecer a agenda dos trabalhos legislativos através de medidas provisórias. Internamente, o Congresso também se organiza de maneira diferente. O Congresso atual se apresenta de forma altamente centralizada, com um rígido controle por parte do presidente da Câmara e dos líderes partidários sobre o processo legislativo. Além deles serem responsáveis pelas pautas legislativas, os líderes têm o direito de representar as bancadas dos partidos, podendo assinar petições em nome de todos os membros da bancada. Essas prerrogativas estavam ausentes ou eram restritas pelo regimento da Casa durante 46 e 64. E a Constituição de 88, promulgada após o fim do regime militar, consolidado após longo período de abertura política, necessária após o fim do milagre econômico, ruiu, pois o crescimento não foi acompanhado pelo desenvolvimento. Então nós temos aí essa ideia aqui que tivemos, a necessidade de levar a Constituição de 88, essa ideia ganhando força após alguns episódios da história do Brasil. E com Sarney, a condução dos trabalhos, ela foi, obviamente, satisfatória. Apesar do líder, do representante da casa ter sido Ulisses Guimarães, foi durante o mandato do presidente Sarney. E o sistema presidencialista de governo, fortalecimento judiciário, internacionalismo estatal e nacionalismo econômico, assistencialismo social, com ampliação dos direitos dos trabalhadores e por tudo isso, ela é chamada de Constituição Cidadã. Por todas essas características é que ela é chamada de Constituição Cidadã, a atual Constituição de 1988. E o legal, sabe o que é? O legal é que você pode usar a Constituição para escrever a sua redação, por exemplo. Sabia disso? É verdade. Você pega lá, por exemplo, os objetivos da República e você consegue ali muitas ideias legais para encerrar a sua redação, para a conclusão da sua redação. Você pega lá o artigo 225 e consegue escrever sobre o meio ambiente. Você pega o artigo 144, consegue escrever sobre segurança pública. Você pega o artigo 5º, o artigo 5º é fantástico para você falar sobre os direitos, a ideia da igualdade de direitos de todos perante a lei. A Constituição oferece aí muitos mecanismos e muitas ideias legais que você pode usar e é importante que você conheça também. Se você nunca tirou um tempinho para estudar um pouquinho a nossa Constituição, vale a pena você tirar esse tempo. Eu acho que todos no Brasil deviam ter aula de Direito Constitucional nas séries iniciais. Lá nas séries iniciais, não no Fundamental, mas pelo menos no Fundamental 2, ali ou no ensino médio, você precisava disso para conhecer os seus direitos e para saber quantas coisas nós temos aí oferecidas pela nossa Carta à Constituição Cidadã de 1988. E Ulisses Guimarães disse, quando ela foi promulgada, que esta era uma Constituição Cidadã. Hoje tem aí mais de 100 emendas, mas ainda continua vigorando a Constituição de 1988. Já vai tempo, hein? Mais de 30 anos da Constituição Cidadã de 1988. Eu espero que você tenha gostado dessa abordagem sobre as constituições do Brasil.
Baixa o material, o link está na descrição do vídeo aqui. Se você ainda não baixou, baixa o material, porque é muito importante que você acompanhe, que você anote e assista os outros vídeos da série. Essa é uma série do Fox Concurso para você, a série História do Brasil. O episódio 1 é o episódio sobre Brasil Colônia, o episódio 2 é o episódio sobre Brasil Império, o episódio 3 é sobre Brasil República, este é o episódio 4 sobre Constituições do Brasil e o próximo episódio, na semana que vem, nós vamos falar sobre o Brasil atual, as atualidades do Brasil, falando ali do Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, até o atual presidente Jair Bolsonaro. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que você tenha achado muito legal e entendido, sobretudo entendido o conteúdo que nós trabalhamos. Deixa aí o seu curtir, deixa o seu comentário, mesmo que você não esteja assistindo essa aula ao vivo, é importante para nós e a gente sempre acompanha e fica ligado. Se gostou, compartilha também nos seus grupos e, obviamente, ajude a divulgar este conteúdo para todo mundo. Forte abraço para vocês, espero que tenham curtido e, obviamente, celebramos agora o nosso 2020 com muita felicidade, com muito empenho e com muito desejo de sucesso. Valeu, até mais!